Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo apresenta... O governo do estado acaba de decretar emergência hídrica em todo o Espírito Santo. É o terceiro ano seguido de seca. Nós viemos à Federação da Agricultura do Espírito Santo conversar com o presidente Júlio Rocha sobre essa situação. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. Doutor Júlio, obrigado por receber a gente aqui na Federação da Agricultura. 3 anos seguidos de seca, um decreto de emergência. Como é que está o setor agrícola capixaba diante desse cenário? Olha, é uma situação muito difícil, quase que intransponível. A gente não diz que é intransponível porque todo mundo está se mobilizando, maiormente o governo do estado, que fez esse decreto no dia 5 de emergência e que está envidando todos os esforços para que a gente possa sair dessa situação dramática, que ainda ontem fomos surpreendidos por uma nota no Diário Oficial do governo federal autorizando a importação de café em grãos verdes do Peru, o que agrava muito a situação, porque é uma notícia que chega na ocasião da colheita do Conilon e que vai provocar, já provocou, um decréscimo na cotação do produto pago ao produtor. Quer dizer, vocês são diretamente impactados por esse decreto de emergência, né, que ele estabelece os níveis de quem pode usar prioritariamente os recursos hídricos, a água, a pouca água que tem. Primeiro o ser humano, depois os animais, depois a irrigação das lavouras. Como é que vocês estão enfrentando isso, uma vez que a planta não vive sem água? Como é que vocês estão conseguindo, como é que os agricultores estão conseguindo manter suas lavouras sem essa água tão importante? Na verdade, não há equivalente técnico suficiente, seja principalmente dos poderes constituídos, para analisar caso a caso, que seria uma coisa necessária por justiça, porque o produtor pequeno, uma mesma bomba que leva água para sua casa e leva água para a dessedentação dos animais é a que irriga. Então, se tem uma autorização expressa para lacrar essa bomba, existem muitos casos angustiosos em que fica sem água o prioritário número 1, que é abastecimento humano, número 2, que é dessedentação dos animais, e as plantas nem se fala. Aí, considerando também que tem muitos produtores que cuidam de lavouras que dependem totalmente de irrigação. Então, se não há água suficiente de um projeto que foi feito pelo governo inteligente, que ele por si já tira a repressão ao uso da água quando ela está produzindo normal, mas esse produtor, se ele depende totalmente de irrigação, ele é como se trabalhasse num único emprego e chegasse de repente e fosse mandado embora. Quer dizer, ele não tem contra-cheque, é uma situação dramática. Quer dizer, e vocês têm avisado ao governo disso? Quer dizer, tem localizado, os agricultores têm informado a vocês desses problemas? O governo não só está informado, como está consciente e como tem procurado, tem envidado esforços para nos ajudar. Essa decretação de estado de emergência, ela é a última coisa que, aliás, não foi cobrada numa reunião de 9 de novembro no auditório da FINDES, em que o secretário do Ministério da Agricultura, Dr. André Nassar, do governo federal, esteve aqui e, apreciando uma documentação feita pelo INCAPER, sugeriu uma complementação que toda ela foi realizada pelo governo do estado, que agora, como eu disse, robusteceu essa justificativa com essa decretação de estado de emergência e alocação de recursos para construir pequenas, médias e grandes barragens. Quer dizer, doutor Júlio, não há um conflito entre o governo do estado e a Federação da Agricultura. Na verdade, vocês andam no mesmo sentido, quer dizer, de atender as pessoas. Entendem a necessidade desse decreto de emergência nesse momento. Perfeitamente. O governo tem sido parceiro, mesmo porque a gente está trabalhando para
satisfazer as necessidades não só do produtor, mas como nosso principal parceiro, que é o consumidor. E aí foram alocados recursos vultosos e está em curso a construção de barragens para pequenos, para médios e para grandes produtores. Vai dar um alento muito grande, mas em verdade o que precisa ser feito são investimentos, tanto do poder público como privado, para a captação e reservação de água. Ou seja, os solos andam muito compactados, quando as chuvas acontecem, a água não permeia o solo, não infiltra para alimentar o lençol freático e corre com muita rapidez para o destino final, que é o mar. Então tem que fazer práticas de conservação de solo, captação de água e reservação de água, porque faz parte da cultura brasileira. Quando, no caso específico, como exemplo, chove, acha que está regularizado, e não é assim. Todo mundo tem que não só trabalhar para fazer a captação e a reservação de água, como a economia. É como a gente pode perguntar, já imaginou se pudesse ter uma enquete, uma amostragem significativa de saber quantos cidadãos que na hora que escova o dente fecha a torneira, ou que na hora do banho que está se ensaboando que fecha a torneira, ou outros que têm, às vezes, o descuido até de lavar calçada ou lavar carro na porta de casa. Quer dizer, a situação exige sacrifício de todos. Doutor Júlio, até que ponto a situação que a gente está também é culpa do agricultor que desmatou mais do que deveria? Olha, na verdade, isso é um pouco assim de sensacionalismo, porque existem produtores e existem produtores. O produtor, por sabedoria, ele tem que ser o principal conservador da natureza, porque ele depende dela para produzir. Então a gente não pode pegar casos de produtores que às vezes andaram em sentido inverso e querer generalizar uma situação. O produtor, antes de tudo, ele é produtor de água. Quer dizer, o senhor acredita então que a gente está andando no caminho de, já que não vai voltar aos tempos antigos, temos que buscar maneiras para conseguir manter um pouco da água que a gente tem para todo mundo poder sobreviver? Exatamente. E aí entra não só a parte de captação, reservação, de produção de água, como uma questão de educação para ter mais cuidado com o consumo. A Organização Mundial da Saúde estipula que o consumo médio diário por cidadão é de 220 litros. E tem um registro de que no perímetro urbano, por defeitos em instalações, válvulas de torneiras, descargas, etc., 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 nós temos um desperdício também alto. Se esse desperdício que é alto, se fosse estabelecida uma meta, conscientizasse uma campanha para ser reduzido em 50%, a economia daria para abastecer um país com a população aí de uns 50% de economia desse perímetro urbano, um país de 40 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente está jogando muita água fora. Nós temos muito que nos educar, todos. Presidente, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa um pouquinho sobre esse problema das dívidas e o problema específico de algumas culturas, como café e mamão, por exemplo. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta já já. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria.
Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo, Júlio Rocha. No primeiro bloco, nós falamos sobre o problema da seca, a situação no interior, o decreto de emergência do governo do estado. E agora nós vamos conversar sobre a situação específica de algumas lavouras. Doutor Júlio, como é que está a situação do café? Quer dizer, está começando agora a colheita do Conilon. O senhor reclamou aí que o governo liberou importação de café verde. Como é que está a situação da cafeicultura? Uma parte dela precisa de irrigação, outra não. Como é que está a situação disso, dessa cultura aqui no estado, que é a mais importante, cultura mais importante para a agricultura do nosso estado? O café é o carro-chefe da economia, tem uma importância social e econômica vultosa, porque ele sozinho emprega mais do que todas as grandes empresas do estado somado ao poder público, e vai ter um baque de produção acentuado da ordem de 40% a 50%, porque na ocasião da formação dos grãos faltou chuva, e às vezes você olha para a lavoura, tem uma impressão que ela está regular, mas na verdade aqueles grãos estão xoxos. E aí, para se produzir uma saca de café pilado, que se usava 4 sacas de café em coco, hoje isso foi elevado para uma necessidade de 10, 12 sacas em coco para produzir um saco pilado. E aí fica muito complicado, e ademais, como eu disse antes, com essa autorização do governo federal para importação de grãos verdes, que nós precisamos de trabalhar e depender da nossa bancada federal, como outros estados produtores, como Minas Gerais, também são prejudicados, para a gente interromper, não consumar a importação desse café. Você só acredita numa queda de 40% a 50% na produção de café? Do Conilon, sim. Vai ser menor, bem menor no caso do Arábica, porque o Arábica são de regiões de clima ameno e que não teve os rigores da forte temperatura e da falta de chuva como teve na região produtora de Conilon. Você saberia dizer em quantos milhões de sacas isso significa, essa queda? Olha, isso aí, pela produção do Conilon, que a gente sabe, em torno de 7 milhões e meio produção regular, 8 milhões, deve cair uns 3 milhões a produção. Quer dizer, menos 3 milhões de sacas de café esse ano, né? Aí você imagina o impacto, porque as cidades interioranas, a economia flui em decorrência do êxito ou não da atividade cafeeira. Aí vem o comércio, vem a indústria, vem os transportes, tudo será fortemente impactado, lamentavelmente. Quer dizer, nesse cenário que a gente já vive no Brasil aí complicado, isso é mais uma pancada para o setor. É mais uma pancada, e o que vem ocorrendo com relação à renegociação de dívida, a forma posta não atende, precisa ser construída uma forma definitiva, porque esses produtores que já vêm com problemas já de anos anteriores, não têm em absoluto como honrar esses compromissos. E aí, no tocante a uso de garantias reais, ou seja, hipoteca, poderá, caso não haja uma mudança na política, a gente presenciar um quadro dramático de um grande êxodo rural. Então, a Grande Vitória, por exemplo, já tem grandes dificuldades na área de segurança, de educação e de saúde, que poderão ser agravados por essa situação que o campo está atravessando, porque o pessoal, não tendo condições no seu hábitat, a tendência é se deslocar para grandes cidades. Quanto de dinheiro o senhor está falando para pagar esse ano aí, que eles deveriam pagar? Qual é o valor que o campo deveria entregar de volta ao governo federal? A dívida, o Espírito Santo, os produtores têm uma dívida nas carteiras agrícolas de 8 bilhões. Bilhões? Bilhões, 8 bilhões, desculpa, obrigado. Desses 8 bilhões, 1,7 bilhão vence esse ano. Considerando que agora eu acredito que vai aumentar o prejuízo pelos humores do clima, era de 1,7 bilhão que deve aumentar. Olha, se ele já tinha um prejuízo de 1,7 e tem uma dívida vencida para esse ano de outro tanto, isso equivale a dizer
que há um resultado negativo de 3,4 bilhões a serem resolvidos a curto prazo. E vocês estão pleiteando o que junto ao governo federal? Estão pleiteando que haja uma apreciação pelo Conselho Monetário Nacional, que é, afinal, quem delibera sobre essas questões, em sequência do Banco Central, para que se estabeleça uma renegociação de dívidas, pelo menos com um prazo de 10 anos, apreciando a capacidade de pagamento de cada produtor. Com relação ao mamão, é outra cultura importante aqui também, que parece que foi muito afetada, 70% quase. E o senhor está falando que o senhor esteve em Goiás, viu o preço do milho e isso vai ter um impacto outra vez aqui no Espírito Santo. Lamentavelmente, porque o Espírito Santo importa o milho que consome. E das regiões, o Brasil Central produz mais de 50% da produção nacional. E a gente esteve, inclusive lá pessoalmente, nas regiões produtoras, a questão de 3 semanas, e já havia uma expectativa de perda alta em decorrência da estiagem. E do dia que a gente esteve lá até hoje não choveu. Então a informação que eu tive de quarta-feira passada, pelos presidentes das federações com quem eu estive pessoalmente outra vez em Brasília, é de uma perda na produção de 50%. Então, lamentavelmente, nós vamos testemunhar, aliás, já está acontecendo fechamento de granjas no estado e vamos, assim como aconteceu com o preço do mamão, presenciar uma elevação acentuada no custo da carne de porco, da carne de frango e de ovos. Quer dizer, o consumidor vai pagar por essa seca de novo. E aí é bom esclarecer que é um fenômeno mundial, acarretado pelo El Niño. Eu tenho propriedade rural e nunca presenciei o que eu estou vendo. Eu tenho um córrego grande que passa na minha propriedade, que o leito dele é absolutamente de poeira. Então é difícil e, como eu disse, o governo está empreendendo os esforços para fazer os poços artesianos, mas a gente precisa também de uma desburocratização e de viabilização e assistência técnica para fazer os poços artesianos, porque os poços artesianos é uma tecnologia que pode ser implementada com mais velocidade do que a construção de barragem. E o mamão, como é que está a situação do mamão especificamente? A situação do mamão é, como você disse, ela é dramática, porque a perda foi acentuada de 70%, é uma das lavouras que não funciona sem irrigação, e aí o que a gente está presenciando é que quando você encontra ele no supermercado, hoje ele está a R$15. Então é bom que tire esse estigma de que alguém aproveita porque parece que é moda dizer que é culpa do produtor, quando na verdade ele é réu. Ele não tem contra-cheque, como eu disse, e perdeu muito no final de 2013 nós tivemos também uma enchente inclemente que prejudicou muitas lavouras num determinado momento, e no momento que precisava da chuva ela faltou. É uma coisa engraçada, né? A gente tem problemas opostos. Um ano desce uma água danada, inunda tudo, estraga a lavoura. No outro ano não tem água nenhuma, também sofre a lavoura. Ela sofre tanto com muita água quanto e o que é grave é que às vezes, mesmo nesse ano de abundância de água, ela não chegou, ou não chegou no momento adequado, ou não teve a distribuição adequada. Ou seja, o café, se ele faltar água no momento crítico, que é o da florada e o da formação do grãos, uma indústria a céu aberto está sujeita a isso. Aí fica agravado por uma questão de seguro agrícola, que lamentavelmente, ainda pelo seu alto custo, ainda não cobre mais do que uns 10% do que é plantado. Isso também tem que ser revertido, porque se a gente tivesse uma política agrícola razoável, os produtores agora não precisariam estar na dependência do Conselho Monetário, estariam acobertados por uma política de seguro que viesse a reparar essas inconformidades. Então, Júlio, eu queria agradecer mais uma vez sua conversa aqui com a gente no Mercados e Negócios.
É sempre bom conversar um pouco. A agricultura é importante para o nosso estado, né? Está atravessando esse monte de problemas, mas mesmo assim é forte o suficiente para garantir a sobrevivência de boa parte da economia capixaba, né? Sem dúvida, e há um paradoxo porque se alardeia na mídia que é o único segmento superavitário, o que é verdade. Mas esse feito é conseguido por uma agricultura de precisão, uma agricultura empresarial, pontual, e na verdade a maioria esmagadora dos produtores rurais, não só do Espírito Santo, mas como do Brasil, eu digo mais de 90%, passa por uma situação difícil, e a pobreza no campo ela é muito acentuada e não é vista como na cidade. Na cidade você vê a pobreza nos semáforos, debaixo das marquises, na porta dos estabelecimentos comerciais, pedindo nas portas de domicílio, e no interior nem sempre é visto porque é pouco visitado ou pouco transitado. Mas há um alento, há perspectiva de mudanças na política agrícola, como na política de um modo geral, e a gente confia. Temos que agradecer porque temos um governo que tem demonstrado competência, seriedade, tanto que tem sido alardeado na mídia nacional como um dos poucos que está se salvando, e a gente não tem como evitar de fazer o comparativo, porque vê o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, e a gente, felizmente, não está numa situação parecida com eles. Se compararmos, estamos ainda melhor. Ok, mais uma vez, obrigado por sua participação. Muito obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo.